E olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Nerdhead, meu nome é Hugo Montaldi e hoje nós vamos falar sobre aquilo que eu como cineasta adoro, que são os desenhos animados. E convenhamos, como pessoa, como vida, é maravilhoso. Principalmente você imaginar que vários desenhos em sintonia, 24 desenhos juntos podem fazer um filme maravilhoso, né? E para explicar pra gente como a animação funciona, pra explicar pra gente como é fazer animação no Brasil, eu trouxe ele, Felipe Carneiro. Felipe, eu quero que você já chega me respondendo a seguinte coisa. É realmente tão difícil fazer animação como parece? Fala, Hugo, muito obrigado por você me chamar aqui inicialmente, né? O meu nome é Felipe Carneiro, eu faço animação e respondendo essa pergunta, é difícil, mas não é difícil. Tá mais pro lado de cansativo, porque você faz muita coisa que corresponde a muito pouco tempo. Mas é muito bom quando você vê o resultado final. Eu lembro a primeira vez que eu decidi tentar fazer uma animação. Eu, eu fiquei quase 2 dias desenhando quadro a quadro num programa que eu baixei no meu celular. Porque naquela época eu não conhecia os. Eu não conhecia o Flash, não conhecia Uhum, alguns recursos do Toon, é um programa que depois eu vim a conhecer, porque foi você que me indicou. uhum. E eu fiquei 2 dias fazendo quadro a quadro e aquilo virou uma incrível animação de 25 segundos. E eu É, fiquei muito frustrado com aquilo. é porque o que acontece? A animação, você tem que fazer alguns detalhes para você colocar o que você quer nela. Se você quer algo mais fluido, você tem que fazer muito desenho. Se você quer fazer algo que não precisa ser tão fluido, pode ser um pouquinho travado, você pode diminuir a quantidade de desenho. E aí você só trabalha com o tempo de quadro de cada desenho, né? Quem trabalha com edição de vídeo pode entender um pouquinho melhor. Que é quando você quer colocar alguma informação na tela, você coloca essa informação em determinado tempo. A animação funciona mais ou menos assim. Você só precisa saber o tempo de cada quadro que poderia demorar. Mas aí vem aquela situação, como você falou aí no início, que é 24 desenhos para você ver algo funcional de uma forma magnífica. No Japão, as pessoas usam, assim, hoje em dia não tanto, mas usava-se muito 12 quadros por segundo. Então ficava uma animação mais, como posso dizer, Mas não tão travada, fluida. né? Não ficava tão fluida. O que gerava a fluidez em si não era exatamente a quantidade de desenho que era feito, mas sim o desenho que é feito. Entendeu? Eu lembro que não sei se no momento em que os ouvintes estiverem ouvindo esse podcast, o episódio sobre anime já vai ter saído. Hum. Mas se não tiver saído, vai sair em breve, então esperem. Que a gente fala, eu sugiro um anime que eu acho maravilhoso, que é o Speed Racer. Que Sim. pra mim foi o que me introduziu a animação japonesa. E é muito interessante porque eu fui reassistir recentemente e às vezes eles dão uma travada na tela que É. tá assim, super corrida, super alucinante, tudo muito fluido. Aí do nada começa a travar e parece uma animação da Hanna-Barbera, que só é um desenho estático e sua boca se movimenta. É, No mesmo desenho. Mas o que que isso quer dizer? Isso daí é um jeito que o Japão usa para fazer uma maior quantidade de animação em pouco tempo. Porque como a animação que eles fazem lá é questão semanal, toda semana tem que sair um episódio novo, isso não estou falando em uma grande variedade, né? Mas estou falando em pouca, né? É, mas assim, o tradicional é cada semana tem um episódio novo, então eles precisam simplificar um método de animação para que
tenha essa velocidade na produção, entendeu? Então eles utilizam esse método de 12 quadros por segundo, às vezes 6 quadros por segundo, e tentam, como eu posso dizer, fazer com que isso seja contornado com o tipo do desenho que é feito. Entendeu? É diferente da Disney, né? Que eles fazem 24, às vezes mais quadro do que deveria, que fica uma coisa muito fluida, fica uma coisa muito magnífica, né? Digamos assim. Uhum. Que aí eles podem abusar completamente do personagem. No anime tem muitos estúdios que eles colocam uma coisa mais parada, mas pro sentido de agilizar a produção. Isso a gente vê muito em Dragon Ball, né? Que é o mais popular. Dragon Ball você vê muito aquela briga, para. Oh, meu Deus. Aí fica aquela estática só passando no olho, aí depois vem pra boca, aí depois vem pro rosto e fala assim: nossa, o Freeza é muito forte. Aí volta lá pra aquela. Aí para. Aí você vê aquela repetição da mesma cena, aí fica: meu Deus, o Freeza realmente é muito forte. Ou então ele vira e fala, como é que ele fez isso? E faz a reprise da cena que a gente acabou de assistir. No início do episódio, assim. No mesmo episódio, ele reprisa a mesma cena umas 5, 6 vezes. Isso daí eu chamo carinhosamente de mutreta da Toei Animation. Porque eles precisam cumprir um prazo de um tempo, que assim, o episódio lá é de 20, 25 minutos, ou de 12 minutos, enfim, depende do tempo que eles disponibilizam lá. E aí eles precisam cumprir esse prazo para botar na cena em si. Só que eles não têm pessoas o suficiente para fazer a animação. Aí o que eles fazem? Vamos na mutreta. Coloca aí, repete aquela cena, faz aquele flashback, faz aquilo dali. Aí vem o roteirista lá dando do seu jeito. Aí vem lá o carinha, o diretor lá, fala assim: não, ó, olha só, faz essa cena aqui, faz ele dando o soco, mas ele dando o soco parado. Aí depois deixa o cara lá do efeitos especiais fazer os brilhozinhos lá bonitinho. Não, isso Entendeu? Quando eles têm a brilhante ideia de começar o anime enquanto o mangá ainda não terminou aquele arco ou aquela história. Aí acontece o que acontece com muita gente, né? Que, no caso, muita gente, né? De muitos projetos que termina no meio, você não entende muito bem por que terminou daquele jeito, que eles correram em 2 episódios o que eles tinham que ter feito em, sei lá, em uma semana não, né? Em 7 episódios, que foi simplificado em um episódio. Isso aconteceu foi em quem? Ó, aconteceu com a Exorcist, não sei se você já assistiu, Não, que é o Exorcista Azul, que eles começaram a fazer a animação e de repente alcançou, né? O mangá, e aí fala assim: olha, a gente não sabe o que fazer, então assim, acabou. Então a gente vai ter que encerrar aqui. Isso aconteceu com Inuyasha. Isso aconteceu, foi com. Deixa eu ver, Bleach. Conhece Bleach? Bleach conheço, Bleach assisti bastante. Não então, assisti tudo, mas assisti bastante. O engraçado é que no Bleach especificamente, eles têm alguns momentos que eles falam assim: olha só, agora a gente vai ter que entrar no filler. Aí os próprios personagens falando: vai ter que entrar no filler, porque assim, ó, a gente não dá pra seguir, porque deu ruim aqui, a gente alcançou. Então eles criam uma nova saga, especialmente pro anime, no meio de uma outra saga, que aí parece que nada tava acontecendo, que eles vão pra um outro universo, e aí cria aquilo dali tudo, e você fica assim: aonde eu tô? Cara, calma aí, ele não tá me enfrentando o vilão? Eu lembro isso muito bem em Yu-Gi-Oh! Que eu assisti muito Yu-Gi-Oh! Quando eu era mais novo. Yu-Gi-Oh! Era meu anime preferido. Então, tem uma parte em que eles estão no torneio da cidade, que é o torneio do Seto Kaiba. Aí o Yugi ganha o torneio, né? Tipo, ele não ganha o torneio. Aí chega lá o Yugi, eu acho que era o Joey, e tinha mais um que eles vão pra final do torneio pra enfrentar o Seto Kaiba. Aí o Seto Kaiba manda buscar eles de um helicóptero lá. Aí estão indo, só que o anime chegou e não tinha o final do torneio ainda no mangá. Então o mangá, o helicóptero, sem nenhuma razão, pousa numa ilha que tem um supercomputador e eles ficam presos dentro desse supercomputador, enfrentando desafios. E eu acho, assim, tudo bem, tem umas coisas ali que são legais, algumas cartas novas, algumas dinâmicas de jogo que depois voltaram mais pra frente, outros mangás. Só que naquele momento era assim, porra, eu quero saber como o torneio vai acabar, né? Eu quero saber quem vai ganhar o torneio, mas agora não, vou ter que esperar uns 15 episódios nesse negócio pra ver quem voltar ao torneio.
Sim, e você pode ver que isso daí é muito específico da questão do Japão, porque o Japão, eles têm eu não sei se você ou quem está ouvindo conhece a Shonen Jump e outras revistas semelhantes, que é o quê? Como se fosse um compilado, é um livro que eles vendem lá muito barato e nessa edição tem vários capítulos de várias histórias. E o que eles fazem? Eles vão publicando essas histórias nesses capítulos, esses capítulos de história, no caso, nessa Shonen Jump. E aí, as histórias que tiverem mais influentes, elas ganham que é o que a gente conhece como mangá, mas lá eles chamam de takohon, Uhum. né? Que é o mangá, né? Uma edição do volume só dessa história. Uhum. E aí, essa história fazendo muito sucesso, eles ganham anime, É toda uma entendeu? hierarquia até chegar É, no anime. isso. E aí o que que acontece? Isso daí tá sendo produzido ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que tá lançando o mangá, tá lançando um capítulo novo lá na Shonen Jump e começou a ser produzido uma animação. Por quê? Porque tá em alta. Entendeu? Esse anime está em hype, ele está em alta. Então eles começam a fazer essa produção. Por isso também eles têm essa questão da produção semanal. Uhum. Entendeu? Alguns estúdios específicos não trabalham somente como semanal. Eles trabalham com um prazo que eles já começaram a produzir bem antes, né? O anime veio um pouco depois, mas eles conseguem fechar ele bonitinho. Que nem que aconteceu foi com. Ai, deixa eu lembrar o nome. É... Ai, fugiu da minha cabeça. Aquele que ficou bem alta. Meu Deus do céu. Boku no Hero? Não, Boku no Hero não. É um que tem um carinha que usa a espada. Fugiu da minha cabeça. Não faço ideia. Anime não é. Eu confesso que É. anime não é muito minha praia. Mas. Mas enfim, simplificando, é basicamente isso. Tem alguns estúdios que eles trabalham com esse prazo maior e eles conseguem entregar uma animação melhor, tanto na questão da qualidade da animação, quanto na questão de efeitos da animação, e tanto também de você conseguir prender o espectador melhor na questão de história, você ter uma narrativa melhor, você ter uma fluidez melhor no processo. Diferente do que a gente vê, exemplo, numa Netflix ou numa Disney que faz um projeto e ele já está todo fechado, ele te entrega um projeto fechado, entendeu? A Netflix tem alguns que não estão fazendo isso, estão entregando semanalmente, mas você vê em grande maioria eles te entregam um projeto fechado. Ó, tem aqui ó, a primeira temporada, toma, assiste. Então a pessoa teve um tempo da produção, eles conseguiram produzir, entregou e mandou. E aí, geralmente, né, obviamente eu não posso dizer que são todos, mas sua grande maioria consegue entregar uma qualidade de animação muito melhor do que um que entrega semanalmente. Mas por essa questão de ter um curto prazo para entregar e às vezes um estúdio está trabalhando com 5 projetos diferentes. Está trabalhando com um projeto que está saindo agora, está trabalhando com o próximo projeto que vai sair, está trabalhando com um filme que vai lançar e está se planejando por um próximo animação que pode vir a sair. Ou então está correndo atrás de uma pessoa que publicou uma determinada história que pode vir a se tornar um filme ou uma série ou um curta ou um longa-metragem, entendeu? Entendi. Só fazendo um parênteses aqui e voltando nessa parte do quadro por segundo, que agora que me caiu a Uhum. ficha, essa questão dos quadros por segundos é a mesma coisa também do videogame, né? Que são vários desenhos por segundo que são jogáveis. Então o pessoal Uhum. fica. Eu já vi até meme falando que se o jogo não tiver menos de 60 FPS eu nem jogo porque não é videogame. Ai, gente. Eu já vi esse meme falando isso. E. É, eu tô bem incluso agora nesse momento de videogame, né? Então eu acabei conhecendo bastante pessoas que trabalham com isso e também que são profissionais da área, né? Uhum. E você vê, né, que tem cada comentário que você fica assim, gente, parece que vocês, sei lá, nunca jogaram um Mario na vida. É. Ou, sei lá, vocês nunca jogaram um jogo de celular que não é exatamente isso que você quer, sabe? Uhum. E que isso não te gerou uma alegria, né? Você não ficou se divertindo com isso.
a quantidade de quadros influencia sim numa fluidez, influencia, que nem foi no jogo do Homem-Aranha, né? Foi o Miles Morales, eu não lembro agora a pronúncia do nome. Influencia sim, fica uma coisa muito mais fluida, mas isso não tira o mérito de outros jogos que não têm isso, fazer isso. Por quê? Especificamente em jogos, a gente está trabalhando com render em tempo real. Né? Quando a gente está jogando, principalmente em console, um computador, enfim, a gente está trabalhando com render em tempo real. E isso requer muito do jogo. Então, geralmente, no caso, não geralmente, né? Mas o que pode ocorrer é que se você está jogando um determinado jogo e ele está com uma qualidade muito boa, pode acontecer ou o jogo tem muito cutscene, né? No caso, são aquelas cenas curtas no meio da sua jogabilidade. Ou então ele ser muito curto. Pra poder dar tempo do cenário terminar de carregar. É basicamente isso, né? Porque como tem muita informação, você precisa ter um tempo de respiro, né? E aí, o que as pessoas que fazem o projeto te entregam? Ele vai te entregar um projeto que ou ele pode ser muito curto ou acaba ele tendo muita cutscene, né? Para que você tenha aquela interação, né? Você tenha toda aquela qualidade, mas também que, assim, consiga corresponder todo o projeto em um determinado tamanho, né? Assim, 15 gigas vai te entregar um projeto X, 5 gigas vai te entregar um projeto Y. Né? Ou se você tiver 1 tera de armazenamento, aí a experiência vai ser aquela ali maravilhosa. Isso vai depender muito, E quando você vê as pessoas falando, eu só jogo o jogo 60 frames por segundo, não jogo mais nada disso daí não. Gente, é meio complicado. Aí você vê a pessoa falando que ama assistir o anime de Dragon Ball. Dragon Ball, às vezes você tem 1 quadro por segundo e olha lá. Assim, né, amigo, não é coerente o que você fala. Não, mas jogar é diferente. Sim, jogar é diferente, mas ou então, você jogar você voltar no tempo e pegar as animações antigas da Marvel, que era literalmente fotocópias da revista em quadrinho, que só a boca se movia. Meu Deus, assim, mas é aquilo, e isso não tirou o mérito de ser uma coisa incrível, que você se divertiu, que você se encantou. Obviamente, quando você volta lá no passado e tem aquele impacto, que nem você, sei lá, pega aí e vai ver He-Man agora, ou como você falou aí, ver Speed Race de novo. Você fica assim, gente, era assim mesmo? Não, mas o He-Man, no caso, ele ainda tinha um pouco mais de movimento, que ele era feito todo em rotoscopia, né? Sim, eles gravavam com os atores e desenhavam por cima. Mas se você reparar, tinha os seus grandes momentos de... né? É como se fosse um bonequinho palito, né? Tem a exposição de base, depois você para ele, aí ele fica lá. Oh, meu Deus. Aí vira a cabeça. Aí fica o resto todo parado. Aí vira a cabeça de novo, o resto todo parado. Parece um robozinho, né? E você vê aquilo ali, quando você compara pra hoje em dia, você fica assim, gente, tem alguma coisa de estranha, né? Eu não sei o que é exatamente. Assim, é questão da animação, como era feita antigamente e como tá diferente hoje em dia, né? Porque hoje a gente importou muitas técnicas de outros tipos de animação para um único projeto. E aí fica muito simples, como é a produção de cutout. Né? É como você falou também no início sobre o Toon Boom. O Toon Boom você consegue fazer uma produção, obviamente, manual, mas você também consegue produzir um cutout. Cutout é o quê? É um personagem que você já tem, ele já é feito, e aí você anima esse personagem que já é feito. É como a gente está trabalhando, ou melhor, como a gente sempre trabalhou com o 3D. É um personagem que ele já está lá modelado e você só anima ele. No cutout é a mesma coisa, só que em desenho animado. Você pega um desenho animado, ele já feito, e você anima ele sem você precisar refazer o desenho várias vezes. Né? E isso daí colabora também na questão de quadros por segundo. Por quê? Simplifica, você não vai precisar ficar desenhando toda hora, mas você pode marcar as posições do personagem e aí o programa vai te dar esses intermeios, sem você precisar sofrer tanto quanto você sofreria com o desenho manual. Entendeu? Não, é incrível. E ver a evolução da animação. E
eu queria saber agora com você, saindo agora do Japão, saindo dos Estados Unidos, saindo dos videogames e vindo diretamente para as terras tupiniquins brasileiras. Você sabe ou conhece aqui no Brasil a animação brasileira? Você pode falar pra gente como é que funciona a animação aqui no país? Olha, a animação brasileira, a gente tem uma coisa muito forte, que aqui é aquela animação mais, pode dizer, cultural, né? A gente não tem uma animação diferente dos Estados Unidos que é focada no mercado. Aqui no Brasil a gente não tem tanto isso. Tanto que quando você vai assistir Um Irmão do Jorel, você vai assistir. Deixa eu ver. Tem algumas animações do Estúdio Birdo, né? Que você não vê o desenho pensando, poxa, eu queria um bonequinho dele, porque ele não foi feito para ter um bonequinho, ele foi feito para ser um desenho animado. Entendeu? Então, quando você importa para cá, quando você vem para cá, você vê uma diferença na animação em si, mas em questão mais estética do personagem, não em questão de diferença da animação. Porque, exemplo, as técnicas que o Combo Studio, que é de um grande amigo meu, do Anderson Marhansky, ele produz a Animalu, né, a youtuber Animalu, que agora tá na Cartoon Network. O jeito que eles produzem a Animalu é o mesmo jeito que eles produzem ou melhor, que a Disney produz o Rei Leão, aquela série do Rei Leão, que eu acho que é não sei o que do Leão. Enfim, o nome é difícil comigo, desculpa. Tudo bem, eu vou botar aqui nos comentários o nome da animação, eu dou um jeito. É A Guarda do Leão. Lembrei. Foi. Isso, é A Guarda do Leão, que é uma animação cutout, né? Às vezes parece que você está trabalhando ali numa coisa mais 3D, eu não sei, mas nada mais é do que um desenho que você consegue irrigar ele, né? Consegue colocar pontos específicos no personagem, na qual você consegue trabalhar uma animação mais fluida, uma animação mais bonita de se ver, com a quantidade de quadro que, exemplo, se trabalhava lá atrás, só que manualmente, né? E aqui no Brasil em si, a gente vê muito disso. Eu tô muito lembrando do Irmão de Jorel, foi porque eu acabei assistindo ontem à noite, né? E eles trabalham com esse mesmo método, né? Eles usam um tumbum e tem aquela questão do personagem que ele já é modelado, ou melhor, já é desenhado, e aí ele tá no programa e você consegue animar com maior facilidade. Assim, segue o mesmo específico lá de fora. Acho que é mais a questão de o que o projeto quer passar exatamente do que a técnica do que o projeto está oferecendo. Eu não sei se foi exatamente isso que você quis perguntar. Não, entendi. E agora eu vou para outra pergunta, que essa talvez seja a pergunta polêmica do programa. Ai, meu Deus. Que é a seguinte: viver de animação no Brasil é possível? Sim e não. Eu disse que era polêmica. Sim e não, porque o que acontece? Para você viver de animação, você tem que ser muito bom em animação e você tem que fazer o possível para abrir sua oportunidade. Porque o mercado de animação aqui, por mais que esteja crescendo, ainda é um pouco difícil. Então, quando você vai buscar a animação no Brasil, você vai ver polos específicos dos lugares de animação. Então, você vai encontrar Rio de Janeiro e São Paulo. Eu morei 3 anos lá em Salvador e eu produzi a série Ninos Guardiões lá com um grande amigo meu, o Carlos Viseu, e a gente, quando estava vendo a questão de procurar pessoas para animação e tudo mais, era muito difícil. Até mesmo as pessoas que já trabalharam com isso não conheciam tantas técnicas de animação. Mas isso é por um grande motivo. O Brasil, ele, pelo menos até há um tempo atrás, você não tinha ensino para isso. Na faculdade até você consegue encontrar um curso de animação, mas aí sei lá, 1 mês para você aprender o básico de animação. Você não estuda animação, você conhece animação. Ó, a animação é feita assim, e ponto. Você não tem um estudo aprofundado. E você vê hoje pessoas magníficas que, sei lá, o querido Glen Keane, que fez Batman, fez vários projetos, que fica assim, ó, eu ainda tô aprendendo.
o mundo é muito grande. Toda hora você aprende uma técnica nova, você toda hora tem que ficar estudando, você tem que ficar aperfeiçoando. E aqui no Brasil a gente não tem muito disso. Hoje em dia a gente vê bastante curso, né, online que tá tendo e tudo mais. Mas eu acho que esse déficit de aprendizado ficou muito grande aqui no Brasil. E aí, quando você vai querer buscar um trabalho, você tem que se destacar bastante, porque quem já está na área já tem uma determinada experiência, né? Então você tem que se destacar o suficiente para você conseguir estar junto com essa pessoa que o mercado já não é tão grande. Né? Então, eu acho que a questão do Brasil em si, para você viver de animação, é muito ligado a você estudar sempre animação. Você está sempre envolvido com a animação, você está sempre procurando melhorar, procurando entender os programas que estão sendo usados hoje em dia, né? Porque tem esse problema também, que os programas eles vão ficando escassos, né? Antigamente a gente usava o Flash, né? Como você comentou. Hoje em dia a gente usa o Toon. Tem uma coisa que parece ser semelhante, mas não é, e aí você vê que o Knumon é muito mais complexo, aí você começa a ver, né, um programa que eu acabei usando para fazer um freelance foi o Character Animator, né, um programa da Adobe que é basicamente o que eles usaram para fazer o Homer Simpson em vida real, né, uma live do Homer Simpson que eles usaram há um tempo atrás, né, alguns anos atrás. E aí você começa a ver que a técnica que você usava no Flash é diferente da técnica que você usa no Toon, que é diferente da técnica que você usa no Character Animator. Então, assim, é mais uma questão de você ter que estar... querer aprender, você tá no meio disso para você conseguir um trabalho. Mas, assim, se você não encontrar na sua cidade, não acha que é específico de... minha cidade é muito longe de tudo, minha cidade... Não é isso, é porque realmente no Brasil é muito... É muito pequeno para você achar isso. Como eu falei, você encontra muito no Rio e São Paulo. E mesmo assim, você encontra no Rio em determinados lugares, exemplo, o Copa Studio, lá em Copacabana, né? Fala pessoal, tudo bem? Nós vamos dar uma paradinha aqui e voltamos semana que vem com a conclusão desse papo. Não esqueça de dar aquele seu review no seu agregador de podcast preferido e lá no YouTube se inscrever no canal, curtir com os amigos e compartilhar e sempre deixando sua sugestão, críticas e opiniões por lá. Beleza? Vejo vocês semana que vem para a conclusão deste bate-papo.